É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de número 3 do nosso curso de Redação por Excelência. Eu prometi a vocês na aula 2 que faria uma aula específica de pontuação e emprego da vírgula. E aqui está. Aqui está a nossa aula de pontuação e emprego da vírgula. O que eu tenho que fazer, quais são as regras, como eu vou fazer essa pontuação no meu texto. Olha só, emprego da vírgula, como eu tinha falado, pontuação e o texto. Pessoal, isso aqui é uma citação de Ivanildo Bechara, um dos gramáticos, dos estudiosos da língua portuguesa mais respeitados no país. Ele trouxe algumas pontuações, algumas anotações aqui sobre vírgula. Vamos ver o que ele fala. O enunciado não se constrói como um amontoado de palavras e orações. Elas se organizam segundo princípios gerais da independência sintática e semântica, recobertos por unidades melódicas e rítmicas que sedimentam esses princípios. Por isso, uma pontuação errônea produz efeitos tão desastrosos à comunicação que pode mudar o sentido de uma expressão. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que você deve fazer uma pontuação correta. Porque se você errar uma vírgula, se você esquecer um ponto final, se você esqueceu dois pontos ali, o seu texto muda de sentido e você vai cometer erros graves. E nós aqui do curso de Redação por Excelência não vamos deixar isso acontecer. Olha só, pessoal, ordem direta. O que é isso? Primeira coisa que vocês devem saber em relação à pontuação, ao emprego da vírgula, é ordem direta. Galera, eu quero dizer para vocês logo de início que pontuação é análise sintática, tá? Pontuação não é chute, não é, vou dar uma pausa para respirar, nada disso. Não, professor, eu coloco a vírgula quando eu respiro, coisa nenhuma. Você coloca a vírgula quando a ordem sintática exigir. Então, pessoal, mais uma vez eu estou fazendo um apelo para vocês. Deem valor à análise sintática do período simples. Deem valor ao professor de português de vocês quando ele explica a análise sintática do período simples. Isso é muito importante, mas muito mesmo. Então, olha aqui, ó. O que eu tenho no início da frase? Eu tenho o meu sujeito aqui, ó. O que vem depois do sujeito? Vem o verbo. O que vem depois do verbo? Vem o complemento. E lá no final, o adjunto adverbial. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Pessoal, isso aqui é a ordem direta. Esses termos necessariamente devem vir nessa direção aqui, ó. Ou seja, sujeito, verbo, complemento e adjunto. Qualquer alteração disso aqui, vírgula obrigatória. Quer dizer o quê? Se você escrever uma frase na ordem inversa, deve empregar a vírgula. Você deve fazer o emprego da vírgula aqui, ó. O que isso significa, professor? Vamos ver no detalhe aqui o que isso quer dizer? Olha só aqui, ó. Sujeito, muitos alunos estudam a matéria da prova. Olha só aqui, o sujeito vai ser o quê? Cadê o meu sujeito aqui? Quem é o sujeito, galera? Muitos alunos. O que eles fizeram? Estudaram. Estudaram o quê? A matéria da prova. Onde? Nesta sala aqui, ó. Ou seja, na ordem direta eu tenho o sujeito no começo, tenho o verbo, tenho o objeto direto e tenho uma adjunta adverbial. Ou seja, nessa ordem aqui as vírgulas são proibidas. Pessoal, o princípio básico da análise sintática, o princípio básico da pontuação é que é proibido separar os termos essenciais na ordem direta. Repetindo, é proibido separar os termos essenciais na ordem direta. Eu não posso separar o sujeito do verbo, eu não posso separar o verbo do objeto direto, indireto e assim sucessivamente. Eu não posso separar o adjunto adverbial se ele estiver no final da frase, ou seja, a ordem direta, pontuação proibida, vírgulas proibidas. Mas e se a ordem for inversa, não é? O que nós temos aqui se a ordem for inversa? Aí eu digo para vocês, nesta sala, muito bonitinha aqui, muito linda, eu vou até mudar a cor aqui para facilitar para vocês, vamos colocar o vermelho. Aqui, ó, nesta sala, não é onde os alunos estudaram, ele está no início da frase aqui, ó, vírgula obrigatória. O que vocês devem lembrar, pessoal? Adjunto adverbial antecipado, vírgula obrigatória. Aí fica, nesta sala, muitos alunos estudaram a matéria da prova. Olha só aqui, muitos alunos é o meu sujeito, estudaram é o verbo e a matéria da prova é o objeto direto. Significa o quê? Que essa vírgula separando o adjunto adverbial nesta sala é obrigatória aqui, ó. Parada obrigatória, vírgula obrigatória. Pessoal, qualquer modificação nos termos essenciais da ordem direta para a inversa, pontuação obrigatória. Isso não tem erro. Tem que ser assim. Essa regra não é minha. Ela está na gramática do Ivanildo Bechara, inclusive. Eu tenho que ficar muito, mas muito atento
a essas regras de pontuação aqui. Por quê? Porque são elas que vão determinar o que eu faço. Olha o resumo do que eu acabei de falar. É uma leitura rápida. Quando a oração se dispõe em ordem direta, não se separam por vírgula seus termos imediatos. Assim, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e seu complemento, entre o nome e seu complemento ou adjunto, mesmo que na fala haja pausa entre esses termos. Pessoal, essa leitura aqui é um resumo do que eu falei com vocês, tá bom? Vamos às regras. Olha só aqui, ó, muitos imigrantes chegaram ao Brasil naquele ano. Muitos imigrantes, sujeitos sem regra, sem pontuação. Todos os alunos apresentaram a redação ao professor. Quem é o sujeito? Todos os alunos, sem vírgula. Deixa eu pegar aqui o marcador novamente. Olha aqui, repetindo para ficar mais claro. Muitos alunos, muitos imigrantes, todos os alunos, a áspera resposta do candidato deixou magoado. Todas essas três frases estão com o seu sujeito no devido lugar, por isso, sem nenhuma pontuação aqui. Vamos ver o que a próxima tela traz aqui, galera. Vamos lá. Tá ficando bom esse negócio. Regras com vírgulas obrigatórias. Regras com vírgulas obrigatórias. Primeira regra, pessoal, aposto. Pessoal, o que é isso aqui? Você estuda lá na tua formação inicial que o aposto explicativo é separado por vírgula. Olha ele aqui, ó. Natal, capital do Rio Grande do Norte, é uma cidade cantadora. Natal é o sujeito, é uma cidade cantadora, é o predicado. Aí eu venho aqui, capital do Rio Grande do Norte, eu vou inserir um termo aqui no meio, ó, um termo explicativo, eu vou inserir um aposto explicativo aqui. Ó. O aposto explicativo é obrigatoriamente separado por vírgulas aqui. Ó. Olha a primeira vírgula aqui e olha a segunda vírgula aqui, pessoal, não tem dúvida. Galera, quando você terminar o nosso curso de redação por excelência, você vai estar sabendo tudo. Você vai tirar nota máxima, você vai passar no teu concurso. Então, a primeira regra já foi, que é do aposto explicativo. Vamos à segunda regrinha. Expressões explicativas. O que é isso, professor? Vamos pegar aqui o nosso marcador. A sua atitude, isto é, o seu comportamento, merece elogios. Não haverá aula amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Aí eu venho aqui e pego a sua atitude, isto é, o seu comportamento. Esse termozinho, isto é, aqui é uma expressão explicativa, está explicando alguma coisa. É obrigatoriamente separado por vírgulas. Não se esqueça nunca. Olha o outro aqui, ó. Não haverá aula amanhã, vírgula, ou melhor, vírgula, depois de amanhã. Novamente, o texto explicativo inserido entre o sujeito e o predicado. Qualquer quebra, qualquer mudança entre os termos essenciais na ordem direta, vírgula obrigatória. Você não esqueceu e nem vai esquecer isso aqui. Consertar aqui o meu microfone, que ele está saindo do lugar, né? Seguindo aqui, pessoal, o que é que nós temos na próxima tela aqui? Muito bem, muito bem. Próxima tela está aqui, conjunções intercaladas. O que são conjunções, meninos? Olha só aqui, a sua atitude, no entanto, causou desentendimentos. Havia, porém, um inconveniente sério. Esses termos aqui, no entanto, porém, todavia, contudo, entretanto, eles são conjunções. Se eu inserir uma conjunções no meio da frase, vírgulas obrigatórias. A sua atitude, vírgula, no entanto, vírgula, causou desentendimentos. Havia, vírgula, porém, vírgula, um inconveniente sério. O que isso significa, pessoal? Que eu coloquei um termo no meio da oração principal aqui, eu inseri alguma coisa entre o sujeito, verbo, seus complementos. Vírgula obrigatória. Vamos à nossa terceira regra de emprego da vírgula. Aliás, quarta, né? Adjunto adverbial intercalado. Meninos, eu vou mudar aqui o meu marcador, eu vou pegar a setinha para poder mostrar para vocês os candidatos naquele outro dia. Pessoal, fiquem muito atentos, fiquem muito, mas muito atentos aos adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais costumam ser um problema para quem faz prova, tá? Os adjuntos adverbiais costumam ser um problema grande para quem faz prova. Porque o pessoal faz a antecipação do adjunto adverbial e esquece de colocar a vírgula. E você não pode esquecer a vírgula. Aí, como eu digo para vocês, os candidatos receberam a imprensa. Quando? Naquele outro dia, está inserido, está intercalado aqui, ó, vírgula obrigatória. Observação. Se o adjunto adverbial intercalado for de pequena extensão, um simples advérbio, por exemplo, não se usa vírgula, uma vez que, neste caso, não ocorre quebra na sequência lógica.
Olha aqui, ó, os candidatos sempre receberam na imprensa uma palavra só, sem vírgula, ou vírgula facultativa. Próximo termo aqui, próxima regrinha de emprego da vírgula, vamos lá, que está ficando bom esse negócio. Adjunto adverbial anteposto. Olha que lindo. Naquele outro dia, vírgula. Eu vou mudar a cor do meu marcador aqui, porque eu quero um amarelo agora. Vou colocar um amarelo bem bonitinho aqui. Então tá aqui, pessoal, naquele outro dia os candidatos receberam a imprensa. No dia 7 de setembro acontece o desfile cívico-militar. Na hora do almoço acontecem os maiores debates. No mesmo momento, os amigos se falaram. Todos esses termos antecipados são adjuntos adverbiais. Nós vimos no comecinho dessa aula aqui, pessoal, que o adjunto adverbial tem que ficar no final da frase e ele está no começo, ele está no início. Então, vírgula obrigatório, muito simples, muito fácil, não é não? Eu estou sentindo que vocês vão saber tudo isso daqui. Sexto, termo anteposto. Este assunto já o li em algum lugar. Isso aqui é o quê? Complemento pleonasmo antecipado. Este assunto é um complemento pleonasmo antecipado aqui, ó. Ou seja, vírgula obrigatória. Águas Lindas, 1º de maio de 2021. Olha a data aqui, galera, ó. Curso 100% atualizado, gravado em 2021. Águas Lindas, 1º de maio de 2021. Por que nas datas eu tenho que ter vírgula? Porque é o lugar. Águas Lindas, vírgula, onde aconteceu? Águas Lindas, que é uma cidade do entorno de Brasília. Você vai estar vendo esse vídeo aqui em qualquer ponto do país. Você pode acessá-lo de qualquer ponto do país, mas ele está sendo gravado em torno do Distrito Federal, basicamente Águas Lindas de Goiás. Próxima tela aqui, próxima tela aqui. Próximo, pessoal, vamos lá. 7, elipse. Isso aqui é interessante, pessoal. Quando eu coloquei essa regra aqui de elipse, que é uma das regras de vírgula, não é das mais comuns, mas ela aparece muito em provas. O que é um elipse? Olha só aqui, ó. Prestem atenção. O meu pai era. Ó, o verbo ser conjugado. Apareceu aqui. O meu pai era paulista. Meu avô, o quê? Era pernambucano. Meu bisavô era mineiro. Meu tataravô era baiano. Todas essas vírgulas aqui, elas estão substituindo o verbo ser. Ou seja, o verbo ser conjugado era não aparece, mas ele está subentendido. Resumindo, o que é elipse? É a omissão de um termo que já apareceu na frase. Ou seja, se o termo apareceu e foi retirado, vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Simples, fácil e direto. Próxima tela, próxima tela, próxima tela. Vamos lá, galera. Vocativo. Meus amigos, a ordem é a base do governo. O que é isso aqui, meus amigos? A ordem é a base do governo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Está aqui, ó. Em vez de vírgula, podes marcar o vocativo com ponto de exclamação. Está aqui. Deus, eu estou chamando. Ó Deus, novamente eu estou chamando. E eu estou marcando o quê? Com ponto de exclamação. O que é vocativo mesmo, pessoal? O vocativo é quando eu faço um chamamento. Joãozinho, conte aquela piada. Joãozinho, o que aconteceu? Professor Donizete, fale comigo. Vocativo, estou chamando. Donizete Souza, quem é você? Estou chamando, estou convocando aqui. Nestes casos, todos têm que ter vírgulas obrigatórias. Próxima. 9, orações coordenadas assindéticas. Os termos coordenados assindéticos, isto é, termos que exercem a mesma função sintática na oração, se não estiverem ligados por conjunção, devem ser separados por vírgulas. Olha só aqui o exemplo. Aquela paisagem despertava confiança, o que mais? Tranquilidade, o que mais? Calma. É como se tivesse aqui, ó, aquela paisagem despertava confiança e tranquilidade e calma. Não tem a conjunção, o síndeto. A conjunção aditiva aí foi retirada, então, vírgula obrigatória. Olha só o segundo exemplo. Quaresma convalesce longamente, demoradamente, melancolicamente. São todos termos de mesma função sintática, sem uma conjunção separando. Então, vírgulas obrigatórias. Como eu disse a vocês, pessoal, aqui é direto ao ponto. Não tem conversa, não tem propaganda, é conteúdo diretaço, não tem conversa aqui. 10ª regra, e, ou e nem. Quando os termos coordenados estiverem ligados pela conjunção e, ou e nem, não se usa vírgula. Olha só.
Regra básica de emprego de vírgula aqui, ó, ou de retirada de vírgula. Essa luta me inspira coragem e força aqui, ó. Essa luta me inspira coragem, vírgula, superação e força. Eu vou pegar outro marcadorzinho aqui. Essa luta me inspira coragem e força. A conjunção aditiva é aqui, não tem vírgula. Pedro ou Paulo ganhará o brinde. Eu quero um marcadorzinho vermelho. Vamos pegar aqui o vermelho, que é mais bonitinho. Ok, aqui, repetindo aqui. Não necessitava de dinheiro nem de auxílio. Ou seja, pessoal, eu vou usar a vírgula entre esses conectivos, ou seja, antes deles, com casos muito, mas muito específicos mesmo. Eu vou usar com casos muito específicos. Isso quer dizer o quê? Que eu não uso na regra geral, mas em detalhes muito específicos eu vou usar. Próxima tela, o que nós temos na próxima aqui? Vamos lá, que o negócio está ficando bom. Está ficando legal isso aqui, tá não? E ou e nem. Se as conjunções vierem repetidas como polissíndro para dar ideia de ênfase, usa essa vírgula. Esse aqui é interessante. Na tela anterior, pessoal, eu disse que não usava. É isso aí, galera. Eu vou repetir a leitura, tá bom? Se as conjunções vierem repetidas como polissíndros para dar ênfase, usa essa vírgula. Olha só aqui, vamos pegar aqui. E os pais, e os amigos, e os vizinhos dela agrediram-me. Olha outro exemplo. Não saia por montanhas, ou florestas, ou cavernas, ou ruas escuras. Não gostava nem de frutas, nem de verduras, nem de leite. Vocês observem que todas essas conjunções e ou e nem aqui, neste caso, estão sendo empregadas para dar ênfase. E os pais, e os amigos, e os vizinhos. Não saia por montanhas, florestas, cavernas ou ruas. Não gostava de leite, nem de verduras, nem de frutas. Nestes casos aqui, eu uso a vírgula porque as conjunções estão sendo empregadas para dar ênfase ao discurso. Entre orações subordinadas a adjetivos explicativos são separadas por vírgulas. Galera, essa regra aqui é uma das mais comuns, é uma das mais básicas. O homem, que é um ser racional, vive cada vez mais. Brasília, que é a capital federal, está fria em 2 de maio de 2021. Galera, as orações subordinadas a adjetivos explicativas, vírgula obrigatórias, sem mais delongas, que isso aqui é bem simplesinho aqui. Próxima aqui, próxima tela. Orações subordinadas adverbiais. O que eu tenho a dizer sobre isso aqui? Quando eu tenho oração subordinada adverbial antecipada, quando o cantor entrou no palco, todos aplaudiram. Quando você chegar, pegue a chave. Assim que você sair, as luzes serão apagadas. São todas orações subordinadas adverbiais, antecipadas. Lembra vocês que lá no começo dessa aula aqui, eu disse que as orações subordinadas adverbiais estavam no começo da frase? Pois é, agora não está mais. Elas estão no início, ou seja, elas estavam no final, repetindo aqui, corrigindo. Elas estavam no final da frase, que é o seu lugar de origem, e agora estão no começo. Então, vírgulas obrigatórias aqui, ó, quando o cantor entrou no palco, vírgula. Quando você chegar, vírgula, e assim que você sair, vírgula. Então, próxima tela aqui, o que nós temos na próxima tela aqui? Orações coordenadas. Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns instantes e comecei a palestra. Muito legal isso aqui, né? O que eu fiz aqui, pessoal? Olha só. Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns instantes e comecei a palestra. Eles se esforçam muito, porém, carcará sanguinolento, pega, mata, come. Todas são orações coordenadas assindéticas. Em orações coordenadas assindéticas não tem conjunção, não tem vírgula. Olha só aqui, continuando aqui, vamos lá, próxima tela. Antes do E. As orações coordenadas que tiverem sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Repetindo, nas orações coordenadas que tiverem sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Nas orações coordenadas que tiverem sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Repetindo aqui o exemplo, os ignorantes falavam demais e os sábios se mantinham em silêncio. Quando eu digo a vocês isso aqui, meninos, olha só. Os ignorantes falavam demais, que é um sujeito da primeira frase, e os sábios é o sujeito da segunda frase, que quer dizer o que aqui? Os ignorantes falavam demais e os sábios se mantinham em silêncio. Segunda regra de uso da vírgula antes do E, quando a conjunção E vier repetida. E volta, que é o primeiro caso, E recomeça, E se esforça,
E consegue, dando ênfase, dando destaque. Quando a conjunção e assumir outros valores de adversidade, consequência, por exemplo. Ele estuda muito e não consegue passar. Ele esforçou-se muito e conseguiu a aprovação. Vamos lá, galera, próxima tela aqui. Já estamos quase terminando essa aula. 14ª, orações intercaladas. Eu, disse o orador, não concordo. O problema das enchentes, disse o candidato, será prioritário. As vírgulas intercaladas são sempre separadas por vírgulas ou duplo travessão. Próxima tela aqui. Conjunções adversativas. Esse aqui é importante, meninos. Vamos pegar aqui o nosso marcador. Olha só, eu quero o círculo. Ele estudou muito, mas foi mal na prova de matemática, que é o que está escrito aqui. Ele falou muito, porém não disse nada. O cachorro latiu muito, conquanto não mordeu. A professora explicou a matéria, todavia a turma não entendeu. Nós viajamos nas férias, entretanto, houve um imprevisto. Galera, olha só isso aqui, ó. Todas essas conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são conjunções adversativas. Toda vez que eu emprego uma conjunção dessas, vírgula antes dela. Isso é obrigatório, não é? Isso aqui é regra, não é jeitinho, não. Isso é regra. Próxima tela aqui. Facultativo mas. Não só os alunos, mas também os professores se divertiram no passeio. Não só os alunos, vírgulas, mas também. Galera, o mas é conjunção adversativa por excelência. Quando eu uso junto com também, ele passa a ser aditivo. Na conjunção adversativa mas, sozinha, a vírgula é obrigatória. Quando eu coloco a conjunção adversativa junto com também, ele passa a ser aditivo. Então, ela passa a ser vírgula facultativa. Passa a ser vírgula facultativa. O CESP, a banca CESP adora isso aqui. E na tua redação, você pode empregar do jeito que você quiser. Próxima tela. Adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras. Galera, fiquem muito atentos a isso aqui. É obrigatório que os adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras, ou seja, adjuntos adverbiais longos, estejam isolados por vírgulas quando deslocados do final da oração. Pessoal, quando você está escrevendo a sua redação, que você for usar um adjunto adverbial de tempo, de lugar, mesmo qualquer tipo de adjunto adverbiais, você tem que lembrar de uma coisa. Se ele tiver 3 ou mais palavras, mudou de lugar, a vírgula é obrigatória. Se ele tiver 1 ou 2, vírgula facultativa. Se ele tiver 3 ou mais, a vírgula é obrigatória. Jamais se esqueça desse detalhe. Se ele tiver 3 ou mais, a vírgula é obrigatória. Lembrando a vocês, pessoal, que a vírgula pode ficar em qualquer ponto da frase. Ele só vai ter vírgula proibida no final da frase, mas se tiver no início ou no meio, vírgulas obrigatórias. Muito legal, muito interessante, certo? Galera, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Eu trouxe um pensamento para vocês. Se você tem uma meta, um objetivo na sua vida, inicie agora mesmo a jornada em direção aos seus desejos, pois o tempo é capaz de construir ou destruir suas realizações. Fica aqui o meu abraço e a gente se vê na próxima aula, pessoal.